Gente, veja quanto é importante as pessoas saberem os sintomas de um acidente vascular cerebral, porque isso faz total diferença quando você vai socorrer um familiar ou um amigo que está sofrendo assim. Esse caso aqui é de uma paciente que eu atendi no pronto-socorro. Uma senhora de 81 anos. Assim que ela acordou, os familiares perceberam que ela estava normal. Logo na hora do café da manhã, eles perceberam que ela não estava mexendo no lado direito do corpo e não estava falando. E estava um pouco mais sonolenta que o normal. De imediato, eles viram que estava estranho e levou ela ao pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, nós identificamos que ela provavelmente tinha sinais clínicos de um acidente vascular cerebral. E aí indicamos o exame que é mandatório nesse momento, que é a tomografia de crânio. Ela fez a tomografia de crânio. Na tomografia de crânio, a gente consegue identificar essa área branca aqui, é uma hemorragia cerebral, uma extensa área de hemorragia cerebral. Devido a isso, essa hemorragia ela comprime toda essa área central aqui, onde passam as fibras que são responsáveis pela movimentação do corpo do outro lado. Então, a hemorragia à esquerda, que comprimia as fibras que iam causar o movimento à direita. E também comprimia as fibras nervosas responsáveis pela fala, por isso que a paciente tinha uma incapacidade de falar. Quando identificamos essa hemorragia aqui, de pronto, devido à posição dela, nós optamos por fazer um exame chamado angiografia, para ver se não tinha relação essa hemorragia com um aneurisma cerebral roto. Aneurisma cerebral é uma doença em que há uma má formação no vaso e essa má formação pode fazer uma ruptura do vaso e assim causar um AVC, um hematoma como esse. Fizemos esse exame, o exame era normal, chegamos à conclusão de que era uma hemorragia provavelmente oriunda de hipertensão arterial. E aí, em menos de 6 horas, nós estávamos operando a paciente. Fizemos uma craniotomia, retiramos o osso, fizemos uma pequena abertura no córtex cerebral que dava acesso a esse hematoma e o que chamou muita atenção nesse caso é que devido a gente ter operado ela bem rápido, o hematoma ainda estava em fase líquida, ou seja, o próprio cérebro expulsou aquele hematoma que estava em fase líquida. Se nós tivéssemos operado ela algumas horas depois, provavelmente ele já estaria numa fase gelatinosa, numa fase de coágulo mesmo. Essa fase de coágulo, geralmente o hematoma só vem se aspirarmos. E para fazer essa aspiração, existe um maior trauma das fibras adjacentes ao hematoma. Fizemos a cirurgia, aqui a gente vê a tomografia assim que operamos. Aqui na região onde estava o hematoma não há mais o hematoma, e aí a paciente foi extubada depois da cirurgia e levada à UTI. Na UTI, no dia seguinte, já observávamos que ela já tinha um retorno na movimentação do braço. A força ainda é reduzida do lado direito, todavia ela está mexendo, ela voltou a falar. Não está falando um discurso longo, mas é esperado, assim que opera, a paciente ainda não ter totalmente a função normal. A paciente ficou internada por 4 dias, recebeu alta e agora ela vai fazer fisioterapia e fonoaudiologia para retornar, se Deus quiser, aos 100% da função. Esse é um exemplo que não é o comum da nossa rotina. Por quê? A maioria dos pacientes às vezes demoram muito para chegar e ter um atendimento eficaz dessa maneira. Você que tem um paciente idoso ou tem comorbidades como pressão alta e diabetes em casa, sempre mantenha vigilância nesse paciente. Por quê? Quanto antes você levar para um atendimento, maior as chances dele ter uma recuperação completa, como esse caso. 3 perguntas que os pacientes me fazem a respeito de acidente vascular cerebral. Doutor, então quer dizer que toda vez que houver um AVC vai precisar de uma cirurgia? Acidente vascular cerebral é um espectro de doenças que podem ter diversas causas. Qual o tipo de acidente vascular cerebral mais comum? É o acidente vascular cerebral isquêmico, na qual um coágulo obstrui o fluxo sanguíneo de um vaso intracraniano. Isso faz com que uma determinada área do cérebro não receba o sangue e o paciente desenvolva o mesmo padrão de sintoma, uma deficiência, ou uma fraqueza, uma perda visual, uma incapacidade de falar. Todavia, nesse caso em que o coágulo obstrui o vaso sanguíneo, geralmente não é indicado uma cirurgia. Esses pacientes necessitam que a gente devolva o fluxo sanguíneo para aquela área. Existem diversas terapêuticas para a gente fazer isso. Uma terapêutica é aplicando uma medicação intravenosa que vai lá nesse coágulo e desfaz esse coágulo. Uma medicação que utilizamos muito é a alteplase. Essa alteplase é um trombolítico, ou seja, ela desfaz aquele trombo e faz com que volte o fluxo sanguíneo naquela região. Outra terapêutica para esse tipo de AVC é trombectomia mecânica. Sobe-se um catéter até onde tem esse coágulo e retira esse coágulo através desse catéter. Mas, via de regra, esse acidente vascular encefálico do tipo isquêmico,
em sua grande maioria não necessita de uma cirurgia. Doutor, toda hemorragia cerebral necessita de cirurgia? Não. Então, quando geralmente nós operamos um paciente com hemorragia cerebral? Quando essa hemorragia cerebral é volumosa, ou seja, o efeito compressivo é muito intenso. Hematomas pequenos, em torno de 5 a 10 ml, não fazemos cirurgia. Por quê? O efeito de fazer a cirurgia para o cérebro é pior do que deixar o cérebro reabsorver aquele hematoma por conta própria. Então, geralmente só fazemos cirurgia para hematomas mais volumosos. Doutor, meu familiar teve uma hemorragia cerebral, porém ele não teve a melhora com a cirurgia, como o caso que o senhor expôs. O que esperar? Geralmente assim, o cérebro ele demora um tempo para se recuperar de um efeito lesivo. Então não quer dizer que aquele paciente que operou e não melhorou de imediato, que ele não vai ter nenhuma melhora no futuro. Então geralmente nós, mesmo aqueles pacientes que não tiveram uma grande melhora, nós optamos por fazer fisioterapia, a depender do caso fonoaudióloga, a depender do caso terapia ocupacional. Para quê? Para oferecer os melhores estímulos para que os neurônios voltem a funcionar ou outras áreas do encéfalo voltem a fazer a função daquela área perdida, que chamamos de neuroplasticidade. A maior melhora esperada é geralmente nos primeiros 6 meses após aquele evento. Então, aqueles pacientes que não tiveram grande melhora nos primeiros 6 meses, não é esperada grande melhora dos 6 meses a 1 ano. E geralmente consideramos uma sequela após 1 ano do ocorrido. Então, se houve um AVC e o paciente ainda mantém uma paralisia depois de 1 ano, provavelmente aquela paralisia vai ficar para o resto da vida. AVC é coisa séria, vamos cuidar disso.